Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre o divã. O divã, aquele móvel que fica dentro da sala de muitas casas, que não existe em outras casas, às vezes é um sofá, às vezes só tem cadeira, às vezes não tem nada. O divã, ele é um símbolo, ele tem uma representatividade da psicanálise, da atuação do psicanalista a partir do trabalho de Freud, que muito antes de começar a criar, a pensar na psicanálise como ela foi feita e desenvolvida por ele, era antes o tipo de trabalho que era antes o tipo de atividade que ele fazia com as histéricas que estavam nos hospitais, nas clínicas, tendo ataques, e ele não sabia bem como fazer, então só tinha uma maneira de fazer com que uma pessoa histérica, parasse de dar os seus pulos, os seus gritos, os seus berros, que era colocando numa posição deitada, como se estivesse dentro do seu quarto, enfim, para que pudesse, enfim, relaxar. Relaxar, aproveitar, respirar, acalmar. Só que naquela época ele utilizava a hipnose como sistema, como uma técnica para fazer com que a pessoa entrasse em relaxamento e liberasse o seu inconsciente para que as palavras pudessem fluir, os pensamentos pudessem vir, e tudo saísse daquela agonia, daquela pulsão, daquela energia guardada para fora. Então, ele precisava fazer com que a pessoa entrasse nesse estado de relaxamento para que tudo aquilo que estivesse recalcado pudesse sair. Então era necessário fazer com que a pessoa fizesse isso, mas a partir de uma outra técnica que não fosse a hipnose. Se a hipnose era difícil porque teria que levar a pessoa em vários estágios de pensamento para se acalmar, foi aí que ele começou a perceber que não precisaria que as pessoas estivessem em estado de hipnose para poderem relaxar e falar. Simplesmente bastaria que ele pedisse para que as pessoas começassem a falar a respeito daquilo que lhes viesse à cabeça, e assim ele poderia prestar atenção de uma outra maneira. A técnica que ele desenvolve nesse meio tempo aí é algo parecido o que hoje a gente entende como a associação livre de palavras. Esse é o método criado por ele. Você deixa vir à tona tudo que vier à cabeça, qualquer coisa, e coloca para fora. O psicanalista não tem que interpretar o que vai sair daquela cabeça, o que está saindo, mas a psicanalista tem que fazer, tem que pedir para que essa pessoa decodifique, que ela explique, que ela tente dar um sentido àquelas palavras, aquelas imagens, aqueles símbolos, aqueles códigos, nesse sentido. Então, para que você possa entender bem o que acontece ali, você vai fazer a sua atividade de prestar atenção de forma flutuante, ou seja, você vai conversando várias vezes, etc, etc. Nesse sentido, o divã ele é muito bom porque, além de fazer com que a pessoa fique deitada, ele também oportuniza que a pessoa não fique prestando atenção em você o tempo todo, que fique olhando, analisando você. Isso é cansativo para o paciente. O analisando fica te olhando e questionando se deve falar ou não, quando falar, o que falar. Quando ele perde você da ótica, da linha de visão, ele se liberta dessa obrigação, essa naturalidade que nós temos de seguir com os olhos tudo aquilo que está na nossa frente.
e assim ele pode fechar os seus olhos para que também cesse as atividades escópicas dos olhos, seguindo tudo e avaliando e perdendo a concentração. Você já percebeu então que eu estou falando de o divã serve para você levar o paciente ao relaxamento, ele propicia isso. Obviamente que isso pode acontecer no chão, pode acontecer no sofá, pode acontecer onde você quiser. A terapia, a análise pode acontecer em vários lugares, mas que o divã oportuniza isso, né, que oportuniza essa associação livre das palavras e que principalmente oferece esse relaxamento para que ele possa fazer a associação livre, sim, isso é muito importante. Sobre isso, nós podemos falar depois, né? E vamos falar sobre que tipo, como começa uma terapia nesse sentido, né? E quando ele começa. Pequenos detalhes que eu vou deixar aqui. A primeira coisa que acontece quando o paciente entra no seu consultório é você apresentá-lo ao ambiente em que ele vai estar relaxando, contando com você, com a técnica que você diz ter, que é a da psicanálise, de fazer a análise sem juízo de valor, de forma moral, sem estar ali para categorizá-lo, sem estar ali para impingi-lo, enfim, para classificá-lo. O terapeuta está ali só para fazer, o psicanalista está ali apenas para ajudar na interpretação do entendimento dessa codificação toda que está lá no inconsciente e que com a ansiedade vai botando para fora, na excitação, no momento de exprimir, né, fazer associação livre. É isso que é importante. Mas ficou claro para você o que é o divã? Como o papel do divã é muito bom? É isso aí. Um abraço.